o privilégio, né, de ter louvor aqui ao vivo. E espero que a gente possa ter todas as terças e quintas, porque é um privilégio louvor, né? E vamos ver, Deus vai enviar as pessoas, porque a gente se reúne toda terça e quinta. Quem está vindo aqui pela primeira vez, a Márcia, já faz parte da nossa reunião da tarde. Seja bem-vinda, Márcia. E a amiga da Camila. Bem-vinda. Bem-vinda. E nós estamos aqui hoje para estudar Romanos 10. Deixa eu baixar esse aqui só um pouquinho. Nós vamos estudar Romanos 10, que é um texto muito especial do apóstolo Paulo. E vai ser um privilégio a gente estar aqui nessa manhã, ouvindo um louvor, meditando na palavra, repartindo as nossas experiências, porque o que Deus tem para nós é o melhor sempre, né? E eu tinha um amigo, quando eu morei no Rio, assim, é uma amiga, na verdade, muito atribulada. E ela vivia sempre assim, correndo demais e com muita pressa. E o tempo dela parece que não dava, sabe? O tempo para ela não dava. E um dia meu marido chegou para ela e falou assim: Edna, a sombra é só para os escolhidos. E ela ficou ouvindo ele falar aquilo, ele foi trabalhar, e muita luta. Quem trabalha no mercado financeiro é bem tenso, né? Por isso que a gente faz muitas coisas, né? A gente aprende a fazer muitas coisas. E quando foi no final da tarde, ela ligou no ramal, lá na diretoria do meu marido, e falou: Enzo, me leva para a sombra, porque eu não aguento mais o sol rachar a minha moleira. E a gente foi para a igreja, e nesse dia ela se converteu, entregou a vida dela para Jesus, e toda a vida dela foi transformada. Então existe uma sombra, sabe, irmãs? Que é a sombra do Altíssimo, que está disponível para mim e para você, e para todas nós. Então nessa manhã nós vamos ter um louvor aqui muito especial, vamos meditar na palavra, e vamos ouvir um testemunho de uma jovem que teve uma experiência com Deus, e vai contar pra gente, a Giovanca, ela está aqui no Zoom. Então já a gente te chama, Giovanca. Um beijo, vamos ouvir o nosso louvor aqui. Te abre o meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, a tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, que dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Vocês todos sabem essa? Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao poder. E a Ele
digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é glória. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Mas é o álbum? Oh Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Vocês me ouvem, mas não ouvem ela Tu cantar, né? é a glória. Engraçado, né? Glória a Deus. Amém. Amém. A gente tem uma dificuldade do aplicativo do Zoom. O Zoom é uma bênção. Mas o Zoom, para captar o som, a gente precisa ter microfone. Então nós vamos providenciar para a próxima reunião o microfone. Tá tudo certo. À medida que Deus vai esticando, a gente vai se moldando para aquilo que Ele tem, né? E nós vamos conseguindo fazer o que Deus tem para nós. Então vamos orar, né, amadas? Obrigada, irmã. Depois a gente toca mais. Depois a gente louva de novo, né, no final, porque as meninas que estão aqui no Zoom não estão conseguindo ouvir. Aqui são 20 mulheres. Então vamos orar. Paula, você vai ler o texto? Todas nós estamos livres para meditar nesse texto. Enquanto a nossa irmã estiver lendo, amadas, som do mais profundo, ali onde o Espírito Santo está dentro de você, e traga para nós algo que veio do alto para repartir essa manhã. Deus quer te usar, quer me usar. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa. Por tantas mulheres que se dispuseram a estar na sua presença, a te buscar, a te ouvir, a meditar na sua palavra para encontrar palavras de vida eterna. Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que a palavra ministrada essa manhã possa fazer sentido na vida de cada uma de nós. Que a gente não saia desse lugar como a gente entrou. Mesmo quem esteja no Zoom, quem esteja na live ao vivo, que nessa manhã você não saia daqui da mesma forma. Que todas as sementes que forem lançadas na terra fértil do seu coração possa frutificar, possa fazer sentido. Na hora que você estiver dirigindo, trabalhando, se alimentando, você se lembre do que foi ministrado aqui essa manhã, do que o Senhor nos trouxe. Porque quem anda com Deus tem novidade de vida. Todo dia Deus te traz um novo, uma novidade, algo que vai fazer sentido. E não é só por você, é para alguém às vezes que você vai encontrar. Às vezes a gente vai em algum lugar e acha que vai fazer alguma coisa. E Deus vai e muda todo o movimento. Para quê? Para contemplar alguém que Ele marcou para nos encontrar. Então, que nós sejamos esse vaso, como disse na nossa última reunião, de misericórdia. Que olhe para as pessoas, não segundo o que elas podem nos entregar, mas que a gente olhe para cada uma delas, como Jesus olhou para mim e para você, quando a gente ainda nem conhecia Ele. Amém? Então, nós vamos levar aqui todo o equipamento para a Paulinha ler, viu, Lucas? Ela vai ler. Tá bom, pode ir. Romanos 10. Tem uma introdução aqui, logo no começo, achei muito pertinente. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim, têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim, os que creem é que são aceitos por Deus. Então nós vamos começar agora a falar de salvação. A salvação é para todos. Pois, o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus
pela obediência à lei, foi isso. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus, por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim. Quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte, quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que essa mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. E ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Isaías foi muito corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Esse texto tem muitos poréns, né? Não sei se vocês repararam nisso. Muitos questionamentos. E é incrível que ontem eu estava pensando sobre isso. Porque eu viajei agora com a família há muito tempo e eu tenho duas sobrinhas muito crentes assim no Evangelho. Para elas, a palavra de Deus é o Evangelho que salva. E de fato, no Evangelho a gente tem a mensagem da salvação. Mas muitos não ouvem, muitos leem, não compreendem. E existem vários poréns para isso, né? Você salva para quê? Qual que é o objetivo da salvação? Você é salvo de quê? E essa foi uma discussão que a gente teve as férias inteiras. E hoje eu tô aqui. De nós mesmos, amiga. Nós somos salvos de nós mesmos. De nós mesmos, né? Dos nossos pecados. E a gente vai pensar, o que é o pecado, né? O que é o pecado para Deus se Ele aceita, inclusive aqueles que não o buscam? Basta você ter no seu coração a mensagem de Cristo. E aí quando ela lá fala, salvos de nós mesmos, do que será que a gente precisa ser salvo de nós mesmos, hein? O que eu preciso me libertar? Será que é do meu sofrimento? Será que Deus gostaria que nós sofrêssemos o quanto nós estamos sofrendo? Nesses tempos agora, tem muito sofrimento. E tem muita gente sofrendo dentro da igreja. E tem muita gente sofrendo aquele que profetiza que Deus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Mas eu profetizo, eu leio a palavra. Mas por que você está sofrendo? Deus não quer que a gente sofra. A mensagem de Jesus era justamente para a gente se livrar dos nossos sofrimentos. Que a promessa é uma vida abundante. Mas é difícil a gente viver isso, hein? É difícil a gente viver o Evangelho. Nos livrando do sofrimento, da raiva, do egoísmo, do julgamento, da culpa. Como é difícil, gente. Do perdão, que a gente precisa liberar, que a gente precisa dar. É sobre isso a mensagem do Evangelho. É isso que eu entendo
sobre a verdadeira salvação. A verdadeira salvação não é você ir lá esperar o tempo do juízo final. A salvação é de você mesmo, aqui e agora. É o tempo presente. Não é nem sobre o que passou e nem o que está por vir. Hoje. É sobre o presente. Presença, estado de presença significa estado divino, plenitude, Deus, aqui e agora. E como é difícil a gente viver o que está no Evangelho. Muitos, e Jesus falou, né? Muitos ouvem, mas não entendem. Muitos veem, mas não conseguem enxergar. Porque está dentro de nós. É sobre nós. É sobre cada um de nós. Essa salvação. E a salvação é aqui e agora. Não é esperar o dia do juízo final. O que cada uma de nós aqui estamos fazendo para buscar essa salvação? Porque ela é para todos. Ela é para todos. Então fica essa reflexão aí, que eu tenho refletido isso já tem uns 2 meses. Ontem eu comecei a fazer um curso sobre as mensagens ocultas de Jesus, sobre o Evangelho, pessoas que estudam o Evangelho e não entendem a mensagem de Jesus. E ele começou ontem, não é coincidência, isso é espírito, é o mesmo espírito, começou perguntando: ser salvo do quê? Ser salvo pra quê? Qual que é o objetivo da salvação? Aqui, texto. Irmãos, nessa perspectiva que a Paula falou, eu quero dar uma passada nesse texto, porque esse texto é um fundamento cristão. Esse texto é o texto que diz que se com a sua boca confessar, com o seu coração crer, será salvo. O que significa isso? Significa que não há nada que eu possa fazer para alcançar o quê? O que é salvação? Salvação é o favor de Deus não merecido. Salvação é ter comunhão com Deus diariamente. Salvação é viver a misericórdia revelada em Cristo Jesus, em mim e em você, a todo momento. Salvação é não viver mais movidos nas nossas vontades, mas numa vontade que é muito maior do que a nossa, que contempla muito mais do que nós estamos enxergando. Que às vezes vai contemplar na vida da Paula o tataraneto do Gabriel. Sabe, amadas? Nós não sabemos que nessa manhã sementes foram plantadas há anos atrás para que eu e você estivéssemos aqui. Plantadas por nossos familiares, por pessoas que nos amaram, pelos discípulos, pelos apóstolos, por Jesus Cristo. Por quê? Porque desde a eternidade Deus te escolheu e me escolheu. Então, salvação, na perspectiva de querer entender o que é a salvação é que eu já não tenho mais débito. Eu não tenho mais débito, não há mais condenação. Alguém foi lá na minha dívida do banco e se penhorou, falou: olha, sabe aquilo tudo que ela lá está devendo, tudo aquilo que ela fez de errado, que ela ainda vai fazer, que ela pensou em fazer e não fez. Eu, mesmo não tendo encontrado com ela pessoalmente, antes dela nascer, eu me ofereço totalmente para pagar todos os débitos dela. Então não há mais condenação, então não há mais pecado. É um favor não merecido. Então esse texto de Romanos 10, ele fala o seguinte: que não precisa mais subir no monte, ficar lá no monte jejuando e orando para ter um encontro com Deus. Não precisa mais pagar penitência. Não precisa mais fazer promessa. O jejum não é mais para corromper Deus, porque Deus é incorruptível. Por quê? Porque se a minha boca confessar e o meu coração crer, é suficiente. É suficiente. Mas lá em Atos dos Apóstolos a gente já estudou que os que criam eram batizados. Por quê? Porque o batismo é um mandamento, é uma ordenança, é algo que professa a nossa fé publicamente, certo? Então nós nos apresentamos à comunidade de fé como alguém que aceitou Cristo como Salvador. E aí o texto continua falando assim: mas como que as pessoas vão saber que elas já não devem mais? Que elas já não são mais devedoras dos seus débitos, dos seus não perdãos, dos seus não educação, né? Das suas faltas de educação, de não perdoar, de não amar, de não ser elegante, de não ser criterioso, de não ser acolhedor. Como que as pessoas saberão se ninguém pregar? Como que elas vão saber? Quantas pessoas estão vivendo numa perspectiva dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, como se Jesus ainda não tivesse ressuscitado? Como se Jesus já não tivesse sido o penhor do nosso débito. Então o que sobrou para nós? Se não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Anunciar, anunciar. Mas aí vem Isaías e fala assim: vocês, somos nós. Somos nós, gente, os católicos e os evangélicos, somos nós. Vocês são rebeldes.
Vocês são duros de coração. Vocês só se preocupam com vocês mesmos. Vocês estão focados no próprio umbigo, em satisfazer a vontade de vocês. Quando vocês deviam buscar a vontade daquele que desde a eternidade te chamou e me chamou para anunciar as boas novas. Sabe por que a gente sofre, Paulo? Porque a gente tem pouca comunhão com o Espírito Santo. E a alegria não vem de vir na reunião, Não. de orar, de fazer teologia, de ler Bíblia e de ir para a igreja. A paz é um fruto do Espírito Santo, amados. Paz só tem quem tem comunhão com o Espírito. Sabe o que é ter paz? É você estar no enterro em paz. Você está numa festa que você, às vezes, não gostaria de estar em paz. É você ter uma dívida para pagar e estar em paz. É você estar enfrentando uma doença e estar em paz. Sabe por quê, irmãs? Porque a paz não vem de mim. Não tem nada que eu e você possamos fazer para ter paz. A paz é fruto do Espírito. Só tem paz quem tem Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar paz. Ele vai te dar bondade, longo ano, longanimidade, alegria, domínio próprio. Sabe, irmãs? O Espírito Santo, ele vai ministrar. Ontem a gente estava no aniversário e o Espírito Santo estava me falando assim, a palavra que eu tenho para essa jovem é essa, tal. Mas a gente não teve oportunidade da palavra e eu ouvi assim no meu ouvido, sempre ouço do direito. A palavra que eu tenho para essa jovem é essa. A palavra que eu tenho para essa jovem é essa. Eu falei, tá bom, vou entregar a palavra, vou lá, vou dar um abraço nela e vou entregar a palavra. E quando eu falei para ela assim, amiga, Deus está falando que ele vai te tirar do meio da sua parentela. Ela falou assim, ele já me falou. Eu falei, então já confirmou, tá tudo certo, entreguei. Pronto. É um sim e um amém. Sabe por que nós temos que andar de duas, amadas? Porque o que Deus ministrar no meu coração precisa de alguém para ser um amém. Porque um sim sozinho faz igual tá lá no Evangelho de Mateus. Um homem teve uma superabundância colheita. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou derrubar o meu cilo e construir maiores para armazenar mais grãos. Com quem que ele pensou, amadas? Consigo mesmo. Quem pensa sozinho, anda sozinho, morre sozinho e é caído. É verdade. Nós precisamos andar com dois ou mais. Por quê? Porque nesse mesmo dia Deus falou para ele, pobre, louco, cego e nu. Hoje mesmo ainda tirarei sua alma. E fica aparente que ele não foi salvo. Certo? Então nós aqui não temos que nos preocupar com salvação. Porque todas nós aqui já confessamos Jesus Cristo. Todas nós somos de Jesus Cristo. Todas nós aqui somos batizadas. O que nós temos que discernir, amadas? O propósito. O que nós temos que fazer? Anunciar. Anunciar. Porque os trabalhadores são poucos. E no nosso meio e fora do nosso meio, o que existe? Existem os rebeldes. Não dá, aqui não dá. Existem os rebeldes. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar atentos. Atentos ao que o Espírito Santo quer ministrar na nossa vida. Exatamente. O Espírito Santo não tem que tirar a gente do sofrimento. Porque se Jesus Cristo sofreu sem ter nunca pecado, quem somos nós para não sofrer, gente? E posso falar? É no sofrimento que a gente busca Deus. Eu falo de mim. Eu jejuo e oro muito mais quando as coisas estão pegando do que quando elas estão leves. Quando a minha vida tá fácil, todo mundo, né? Que não é sempre. É muito difícil não ficar fácil, era sempre cheia, né? De muitos desafios, mas assim, tá tudo certo, eu sou alegre. Sou uma mulher alegre no meio do desafio. Eu ando pela prova dando glória a Deus, mas tá tudo certo. Nós precisamos aprender o quê? Que o Espírito Santo tem um movimento. Tem um movimento, é o ID. Esse capítulo 10, ele fala de que não é por nossa força, é um ato voluntário. Eu escolho ser de Jesus. Ele me escolheu desde a eternidade, mas eu falo sim. Eu posso falar sim ou não, certo? Então, eu falo sim. E eu confesso o quê? Publicamente. E os trabalhadores são poucos. E o povo de Deus, católico e evangélico, é o quê? Rebelde. Irmãs, nós somos rebeldes. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Não sei se foi nesse domingo ou no outro, que nós tivemos uma ministração onde a pastora Lana falou na nossa reunião lá na Casa Pergunta. Irmãos, vamos parar de falar que a gente é evangélico, que a gente é católico, vamos falar que nós somos de Cristo. Porque Cristo tem que ser a marca encontrada na nossa vida. Realmente. Quando alguém olhar pra você e pra mim, tem que falar assim, ali vai uma mulher de Deus, cristã. Ali vai uma mulher cristã. Quando ela faz negócio, ela é cristã. Quando ela vende, ela é cristã. Quando ela compra, ela é cristã. Quando ela aluga, ela é cristã. Quando ela oferta, ela é cristã. Quando ela é ofendida, ela é cristã. Quando ela é humilhada, ela é cristã. Sabe, amados?
É sobre isso esse texto. Silvinha, quer falar? Eu estou falando. Tá, vou pedir. Pois eu só estou ouvindo para não perder nada. Tá, a Luana vai falar. Meninas, eu queria só compartilhar uma coisa que o Espírito colocou no meu coração hoje. Quando eu sentei naquela cadeira ali, ele confirmou um ensinamento que quando eu estacionei o carro, eu já tinha dado graças a Deus por isso. Eu nasci num lar cristão. Sempre frequentei a igreja, batizei, crismei, fiz primeira Eucaristia. Mas até um ponto da minha vida, eu conheci um Deus todo-poderoso. Que todos nós conhecemos. Nós nascemos num país cristão. Mas ele era um Deus distante. Eu tinha medo de ter acesso, porque ele era muito poderoso. Eu tinha medo de orar, de estar incomodando ele. Então, eu era daquelas pessoas que falavam assim, nossa, eu orei pra ele me dar uma vaga. Eu falei assim, gente, a pessoa tem noção, né? Vai incomodando ele com isso. Então, eu tinha uma visão distorcida de Deus, do que ele tem para nós. Romanos 10, hoje, ele fala, né? Que os judeus é um povo obstinado, mas que não conhece, não vive o conhecimento de uma forma correta. E eu me lembro que o começo da minha conversão verdadeira foi com a história do meu sobrinho. Acho que muitos de vocês vão conhecer o Davi, do Frederico e da Débora. Que quando a minha cunhada engravidou na 16ª semana e descobriu que o Davi era especial, e ela recebeu uma sentença de morte, né? Quando recomendaram ela fazer um aborto e ela falou assim, não, eu me recuso. Primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, nossa, se fosse eu muito provavelmente eu faria. Eu era cristã, estava dentro da igreja. E ali, ela foi recebendo milagre atrás de milagre, ela foi recebendo consolo. No desespero dela, eu lembro de às vezes ela chegar em casa, olha, hoje eu saí de uma consulta médica, desesperada, e um carro atravessou na minha frente e me deu uma palavra de Deus. E ali eu fui conhecendo de um Deus distante, todo-poderoso, com um Deus vivo. Eu testemunho hoje que eu vivo um Deus vivo. Que ele revela, ele faz revelações, ele corrige entendimentos, ele atende. A minha lembrança hoje, eu vim, todo mundo que vem aqui sempre na Isabela sabe que aqui é um lugar difícil de estacionar. E hoje quando eu subi a rua, eu não queria parar no estacionamento, tem um estacionamento ali na frente. E eu subi a rua, eu falei assim, nossa gente, eu vou atrasar, deixa eu entrar no estacionamento. E veio um negócio, eu falei assim, não, vai reto. E eu subi a rua, não vi nenhuma vaga do lado, eu falei assim, gente, vou parar no estacionamento. E aí na hora que eu fiz o balão que eu voltei, tinha uma vaga praticamente em frente ao prédio. Aí eu falo assim, gente, nós servimos, eu tinha pedido a vaga quando eu saí de casa. Nós servimos a um Deus vivo. E nós temos que trabalhar para mudar essa relação, porque isso depende de nós. Aqui em Romanos 10 fala, como é que a gente vai pedir se a gente não crer? Como é que a gente vai conhecer se a gente não buscar? O único responsável pela a mudança da nossa relação com Deus somos nós mesmos. Como a Lala estava falando aqui, nós estamos todos salvos. A partir do momento que você fala só Jesus Cristo e crê no seu coração, você está salvo. Mas o batismo é um passo para você reconhecer publicamente a sua fé, para cumprir o mandamento de que Deus está em primeiro lugar, para que todos saibam que a partir daquele momento o Senhor é a primícia na sua vida. Então, é isso que eu queria compartilhar. Que eu não sei se vocês têm vivido essa experiência, mas nós servimos a um Deus vivo. Hoje, Ele fala com nós. Ele atende os nossos desejos, os nossos corações. Ele tem a relação com nós como uma relação de paternidade. Às vezes a gente não consegue compreender a imensidão do amor de Deus, mas se a gente chegar um pouquinho a nossa relação com o nosso pai terreno, se a gente for buscar com uma relação ideal, é uma relação de proximidade, de você ir, de você buscar conselho, de você receber conselho. Principalmente de você ter a humildade de você chegar e aproveitar a experiência do seu pai e receber o conselho. Porque quando a gente chega com a nossa impetuosidade de sermos jovens, quem aqui não foi jovem já achou que o pai estava errado? Ou que não sabia das coisas? É muito sobre isso, da gente ter essa humildade, buscando a palavra, de conhecer. Nós servimos a um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Por que que nós achamos que o que nós decidimos é melhor? Então é isso que eu queria compartilhar. Nós temos, se você ainda não está experimentando uma relação de um Deus vivo, que tem te acessado todos os dias, que tem atendido suas orações, que tem te entregado consolo, que tem te dado alegria na hora das dificuldades, que tem te
permitido receber a paz, se você não está vivendo a paz de Cristo ainda, não é que você não o conhece, mas que nós precisamos melhorar a nossa busca com Ele, para a gente experimentar, que a Paulinha estava falando, para a gente experimentar tudo o que Ele tem para nós. Porque o que Ele tem para nós É o melhor. é o melhor. Não é só sobre o sofrimento, não é só sobre as provações. Algumas de vocês devem saber que há 1 ano e meio atrás eu perdi minha mãe. Na jornada da doença da minha mãe, eu entendi o livre-arbítrio de Deus. O que Deus tinha me dado a palavra, a promessa, é que a doença dela não era para a vida. Mas para Ele deu para ela a palavra de perseverança. O Senhor manteve minha mãe 90 dias na UTI para tentar mudar o entendimento dela, porque ela tinha desistido. Ela entrou para a UTI se despedindo. E ela, por mais que nós tenhamos recebido muitos milagres, quem conhece da medicina sabe que o que minha mãe viveu dentro da UTI, na parte médica, não é previsto. Mas ainda assim, ela decidiu, ela pediu para que a vontade dela seja cumprida. Então, ele, como um pai amoroso, ele atendeu a vontade dela. Ele atendeu a vontade dela. Mas isso por causa da nossa obstinação. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que teve um momento que eu estava conversando com Deus, porque eu também já perdi uma irmã. Não sei se vocês sabem, há 10 anos atrás eu perdi uma irmã. E naquela época eu recebi um consolo extraordinário de Deus. E um dos meus momentos com Deus eu falei assim, Senhor, eu queria ter a tranquilidade, eu queria ter o conforto que eu tive com a partida da minha mãe, eu queria ter com a minha mãe, porque a gente, enquanto humano, fala assim, gente, por que precisou ser assim, né? Por que precisou ser desse jeito? E eu pedi pra ele uma palavra de conforto. E ele me entregou. Ele falou assim, minha filha, eu entreguei o meu filho. Eu entreguei o meu filho. E aquela palavra, ela mexeu tanto comigo, que eu falo assim, esse é o amor dele por nós. Nós passaremos por perdas, nós passaremos por provações, né? Mas quando nós estamos com o coração voltado para Ele, a gente tem um consolo. E de entender, de receber o cuidado que Ele tem com nós. Porque eu entendi ali, se eu estou nele, se eu estou buscando nele, se eu recebo todo o cuidado, todo o conforto, eu não tenho dúvida da minha jornada com Ele. Eu não tenho dúvida de que Ele cumpriu tudo que Ele precisava. Mas de entender de que Ele por nós, Ele entregou o seu Filho. Que talvez durante a nossa jornada nós teremos que fazer grandes entregas. Não entregas fáceis. Mas se é para que os nossos irmãos tenham acesso à salvação, tenham acesso à palavra, tenham a vida transformada. É para isso que nós estamos sendo preparadas por Ele. Para viver isso tudo, mesmo na dificuldade. A gente experimentar isso tudo. Então é isso, irmãs. Busquem um Deus vivo. Busquem um Deus vivo. Porque é esse tipo de relação que Ele quer ter com vocês. Não é uma relação onde a gente conhece um Deus e que às vezes nós não estamos tão próximos, recebendo o cuidado que a gente precisaria. Amém. A gente teve aqui um testemunho da Luana, né? Quem acompanha a Luana sabe como a Luana é essa mulher de fé, coragem e que tem edificado muito a nossa vida, né? Uma mulher de perdas, né? Perdeu a mãe, perdeu a irmã no acidente de carro, perdeu a tia ano passado, perdeu uma prima num procedimento médico. Então, é isso. A Silvinha quer falar aqui, a Sinara também. Vou colocar a Silvinha. Fala aqui, Silvinha. Eu estava embarcando e Deus mudou. Eu tinha um compromisso lá e o juiz mudou o dia, assim, inesperadamente. Então, eu falei, tá tudo no controle de Deus, né? Tô aqui com a mala de lado e quietinha aqui. Mas eu estava pensando na simplicidade do Evangelho, né? Quando a Luana falou das coisas simples de Deus, né? Então, eu acho que tudo se resume em se seu coração creres e com tua boca confessares, né? Que Jesus é o Senhor, que Ele morreu por nós, que ressuscitou, que está vivo, né? Você é salvo, né? Então, é muito simples, né? Eu vejo que muitas religiões, muitos rituais fazem coisas complicadas, né? Para alcançar negócios, né? Assim, comércio, como a Lala falou, a gente não precisa jejuar mais para corromper Deus, né? Porque Deus não muda. O jejum que nos muda, as disciplinas espirituais nos mudam e não nós podemos alcançar alguma coisa em Deus porque nós fizemos alguma coisa para isso. Então, essa simplicidade do Evangelho nos leva a uma relação assim, de família. Porque ninguém
treina e aprende a ser mãe. A gente é mãe, né? Desde que a gente engravida, há um amor, assim, que eu falo assim, que é como Deus nos criou, né? Instintivamente a gente já ama aquela pessoinha dentro da gente, e esse amor, assim, a hora que você nasce, o menino tá todo enrugado, você acha a coisa mais linda do mundo. Então é uma coisa assim que abundante, que flui da gente. Eu tô querendo comparar numa proporção muito pequena o amor de Deus. Então, a relação de Deus conosco é uma relação de pai. O Paulo Júnior tem batido muito nisso, né? Que muito mais importante que a gente ter um Deus, e é como a Luana falou, é a gente ter pai. Se eu pedir a vaga, né, Luana, ele vai nos atender. Se eu oro, a menina ligou para me desejar uma boa viagem e com relação à reunião, aí eu respondi para ela, não, acabei de sentar porque eu estava saindo e recebi a ligação, então eu não vou para Goianésia. Mas assim, está tudo no controle de Deus. Por quê? Porque eu entreguei essa viagem, eu entreguei essa reunião, eu orei por sabedoria, por discernimento. Então eu tenho que crer que Deus está fazendo o melhor para mim. Isso em todas as situações. Seja nas maiores dificuldades, né? A gente fica assim, mas eu tenho sempre me perguntado assim, eu estou orando pela Lala para facilitar minha relação por ela ou por ela mesma? Eu estou orando para o meu filho para isso, para que eu tenha uma zona de conforto maior ou por ele mesmo? Porque eu tenho que entender que se Deus está permitindo alguma coisa, Ele está nos buscando em nós para que nós respondamos a isso, né? E não fazer... E nisso, faça a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Porque a gente ora crendo nessa verdade, mas não praticando essa verdade. Mas a gente fala assim, Senhor, o que eu queria é isso, tá? O que eu quero é a vontade de Deus. O que eu quero é o agir de Deus na minha vida. Então, esse capítulo, né, eu comecei a carreira de fé numa igreja em que esse capítulo era falado muito, né? De se com tua boca creres. Porque eu era discípula da irmã Marecília e ela é de uma simplicidade, assim, completa. Então, algumas verdades que ela repetia pra gente, aquilo foi tão firmado, piló, no nosso coração, que a gente não esquece. Por quê? O que ela passava era essa simplicidade do nosso relacionamento com Deus. Essa simplicidade das coisas de Deus. Eu vejo assim, eu estava ouvindo um pastor que foi muito importante na minha vida. Foi uma pessoa... E ele... Fala mais alto um pouquinho, Silvinha, que a gente tá com dificuldade de te ouvir. Porque a pilota gritando aqui, né? Melhorou? Melhorou. É porque agora, quando ela grita de cá, os cachorros da Camila respondem lá. Mas então, me deu uma tristeza tão grande, porque como é fácil, né? Um homem muito preparado e tudo, como é fácil desviar dos caminhos de Deus, né? Como é fácil, é uma distorção na teologia para você ir para um outro caminho. Então ele dizia assim, que ele realmente era progressista. Aí alguém falou, mas por que você não recebe aquele que pensa diferente de você? Aí ele falou uma frase, eu vou repetir aqui, ele falou assim, você quer que eu chamo Nicolas Ferreira? Nunca! Eu falei, gente, essa frase bastou para você não precisar de nenhuma teologia para você entender que as pessoas, quando elas se desviam completamente. É como se eu fosse, né? O Paulo Júnior fala muito isso. Eu erro o caminho, eu tô indo para São Paulo. Eu erro, vou parar em Brasília. Então, sabe, é um desvio tão completo, né? Então, por quê? A primeira coisa que Deus fala é para nós não julgarmos, para nós ouvirmos, né? Essa semana no nosso devocional nós falamos daquilo de ter uma frase, né, que fala assim, de escutar o contraditório, de eu escutar aquele que pensa diferente, né? Então, na verdade, a linguagem e o mandamento de Deus é amar. Amar aquele que pensa igual eu, aquele que pensa diferente, aquele que me insulta, aquele que me elogia. Né? Então, a gente tem que ter o mesmo olhar de Deus para todas as coisas. Então, o que eu quero falar desse capítulo? Eu queria que a gente lesse esse capítulo entendendo essa simplicidade. E outra coisa, entendendo o que Paulo fala lá no começo, né? Porque a gente tem que voltar, nesse capítulo, a gente voltar um pouquinho, no anterior, ele estava falando de Israel, né? Então, aí ele fala do desejo do coração dele. Qual que é o desejo do coração deles? A oração de Deus, por exemplo, é para a sua salvação. Então, o desejo e a oração dele é para a salvação dos seus irmãos judeus, né? Aí ele caminha, né? Falando, indo exatamente para a simplicidade. Agora, eu imagino Paulo, que era um homem culto, né? Criado aos pés de Gamaliel, que era um rabino dos mais importantes, né? Aí ele voltar, como há uma transformação. Então, na mente e no coração de Paulo, entender que a filosofia podia ser usada por ele como foi usada lá na Grécia. Quando, naquela hora, ele falou que o nosso Deus é aquele Deus desconhecido, que eles não o conheciam, mas que existia, que eles deixaram um quadro lá para esse Deus. Aí ele volta e deixa toda a filosofia grego-romana para chegar na simplicidade do Evangelho. Então, a gente tem que fazer este caminho, né?
entender que a simplicidade do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e nos amar e amar o irmão como nós mesmos, né? Então, é tão simples que as pessoas ficam querendo rebuscar, como esse pastor falando, muita filosofia, rebuscando e saindo completamente da simplicidade do Evangelho e praticando uma atitude que não é a atitude que Deus pede com a gente. Então ele fala assim, o que Paulo fala? Você vai pensar muito melhor do seu irmão e não pensar que você é melhor que ele, né? Estou falando a minha linguagem, né? Então, você tem que considerar o outro muito melhor do que você, mesmo aquele que pensa diferente de você. Então, vamos voltar para essa simplicidade, né? Eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito do erudito. Eu estava até ouvindo um pastor falando dos epicureus, né? Que eram aqueles que queriam, né? O prazer deles estava numa mente fértil, né? Eu tenho essa mente. Mas a cada dia eu sou levada mais para as coisas do dia a dia, as coisas rotineiras, as coisas simples. Porque é aí que Deus está. Porque imagina se Deus fosse complicado. Os eruditos encontrariam Deus, os simples não. E há pessoas que nem sabem ler e sabem e conhecem a Bíblia melhor do que eu, do que você. Então, a simplicidade do Evangelho é essa. A salvação está estendida a todos. E para que todos possam recebê-la. Ele é um Pai que nos ama na simplicidade primeira e primária. Então, é isso que a gente tem que voltar. Descomplicar, simplificar, ser acessível, sabe? Então, esse ter no coração, confessar com a boca, é um princípio. Amém. E que a gente tem que pensar, eu estou crendo, eu estou confessando. E quando eu falo confessando, não, aqui fala confessando com a boca, mas é confessar como nós falamos na reunião. Mas atitude, né, Silvinha? Atitude. Amém. Amém. A gente falou que ia chamar a Jovanca para dar um testemunho. Jovanca é uma jovem. Quantos anos, Jovanca? 30? 29, 31, não sei quantos anos você tem. Ela tá no Bom Dia lá. Bom dia. Acabei de fazer 30 em novembro. A Giovana é uma jovem empreendedora que fez 30 anos em novembro. E no ano passado ela recebeu um diagnóstico e ela vai repartir aqui com a gente o que é que Deus fala com aqueles que buscam. O que é que Deus faz com aqueles que entram na presença no secreto, lá no Santo dos Santos, né? Conta aí pra nós. Você consegue abrir seu vídeo? Nós estamos na live ao vivo. E se você conseguir abrir aí, fala bem alto, pertinho do áudio. Eu acabei de sair do carro, eu vou manter o áudio aqui, mas eu creio que em breve nós estaremos juntas aí presencialmente. Bom dia, amadas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, a graça, o amor, a alegria, o contentamento, o renovo do Espírito Santo seja prevalecente no nosso dia de hoje. Obrigada, Lala, pela oportunidade de compartilhar meu testemunho. Eu serei bem breve e respeitar o tempo de cada um de vocês. Em outubro do ano passado, exatamente no dia 28, eu recebi um diagnóstico de câncer no sistema linfático, conhecido como linfoma de Hodgkin, e é aquele momento em que humanamente, né, a gente perde o chão. Eu confesso para vocês que eu fiquei uma média de uns 15 dias pedindo pro Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Uma jovem como eu, no auge da sua carreira, vivendo relacionamentos maravilhosos, estando a lugares que são promessas do Senhor, vivi um ano de 2024 muito do fruto da obediência do Senhor. E chegado no final de ano e ser bifurcada a minha vida com uma situação como essa, eu acredito que qualquer uma de nós, né, assim como uma jovem como eu, a gente realmente fica com muito medo, né, de como possa ser. Até quando a gente pega um diagnóstico de uma doença como essa, até a gente entender o que é, como vai ser o tratamento, é muito doloroso. Não só o pré, mas o durante. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele cuida de nós de uma forma muito especial. Ele trabalha de uma forma diferente de nós, num tempo diferente do nosso. Eu pude ver realmente com os meus olhos, com todo o meu coração, o quão o Senhor nos ama. E no momento em que Jesus falou para mim, eu estou no barco, é como se eu de fato decidi soltar tudo e ficar no barco olhando para cima e falando assim, o Senhor falou que tá no barco, então tá tudo certo, vamos encarar esse negócio. E se eu for detalhar tudo que o Senhor fez neste tempo, eu não conseguiria expressar o cuidado dele. Então, sendo breve, né, em menos de 2 meses, muito tempo no secreto do Senhor, o Senhor me levou a estar num lugar muito especial, que é debaixo da graça dele, no centro da vontade. E isso era a minha oração antes de tudo isso vir a tomar a minha vida. E realmente, amadas, quando a gente fala assim, Senhor, me afasta de tudo aquilo que não está direcionado com o caminho que o Senhor quer que eu caminhe.
me tira de lugares, ou me mantém em lugares que vão me colocar no centro da tua vontade, provar o fruto da obediência. E entender que o que mais nos afasta da sensibilidade do Senhor, a necessidade de controle, Senhor, me ensina a depender 100% de Ti. O Senhor trabalha de uma forma diferente de nós. Na minha vida, Ele, junto com toda a parte médica, junto com todos os meus amigos, a minha família, mas acima de tudo, o Senhor me trouxe a palavra de que nenhum dia, a promessa chegará atrasada. Então, não interessa o quão você almeja, o quão você sonha, ou o que você quer que aconteça. Se no momento que você entrega a sua vida para o Senhor, o tempo vai ser sempre dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nenhum dia a promessa chegará tarde. E em menos de 2 meses eu já estou curada. Amém. Eu já recebi meu diagnóstico, eu tenho meu 2º PET scan e não há mais doença. Não Aleluia. Há mais Glória a Deus. célula cancerígena dentro do meu corpo. E eu louvo a Deus por esse milagre, porque um câncer no sistema linfático, nós estamos falando de um câncer dentro do sangue, né, meus amados? Uma coisa que há meses eu vinha com isso, eu não sabia. Tinha tudo para ter uma metástase e o Senhor cuidou de mim, o Senhor me guardou. E eu vivi um final de ano muito intenso, e assim como eu estou vivendo o início de ano, louvando, glorificando e contemplando as maravilhas do Senhor. Eu creio que em breve eu terei minha oportunidade de contextualizar ainda mais sobre esse testemunho, mas não se trata daquilo que é para mim. Esse milagre não é para mim, mas é através de mim para chegar em mais pessoas. Através de mim e desse milagre, desse canal de bênçãos, mais pessoas possam conhecer o Senhor, mais pessoas possam entender o que é ser sensível à voz dele, mais pessoas possam entender a diferença de dor e sofrimento, mais pessoas possam entender que o que há de mais lindo é ter intimidade com Deus e conseguir ouvir a voz dele, ter um coração limpo para que as coisas possam fluir na nossa vida. E isso vem com relação, isso vem com intimidade, e esse foi o tempo que eu vivi, e é o tempo que eu estou vivendo, e é onde eu permanecerei, aonde todo o meu coração está. E muito obrigada, Lala, porque a Lala, ela é realmente uma ferramenta do Senhor, ela é uma ungida do Senhor, é uma mulher repleta de virtudes que ensina a gente, nos mínimos detalhes, só na forma dela, como ela está no ambiente e as palavras dela. E ela foi tão sensível comigo, me chamou para conversar, nós estivemos juntas, me convidou a participar deste grupo. E eu louvo a Deus porque eu recebi todos os dias orações de cada um de vocês. A Ju, um coração quebrantado, também passou por um desafio, né, enfrentou o câncer, e nós somos vitoriosas. Isso é maravilhoso. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um testemunho, mas lembre-se, é através de nós, não trata-se de ser algo para mim, nem algo para você, mas algo que vai contemplar o qual o Senhor é lindo. Ele é maravilhoso, Jesus é elegante, ele bate na porta, ele convida, ele chama pelo nome, ele pergunta se você me ama. Jesus é elegante demais. E do mesmo jeito que ele é elegante para fazer convite, para abrir a porta, para bater na porta, para estender a mão, para chamar pelo nome, ele é muito cuidadoso e amoroso conosco. Amém. Mas é a hora que a gente realmente precisa tirar o orgulho e falar assim: Senhor, tá aqui, eis-me aqui. Eu quero contemplar a boa perfeita obra. Obrigada, viu, Lala, pelo seu partilhar, pela sua amizade. E obrigada mesmo por esses minutos compartilhando com vocês. Amém, meninas. Eu lembrei de um louvor que fala assim, eu não sou cantora, né? Mas tem uma menina lá em casa que canta e um marido também. Que fala assim: através de mim, Jesus clareia. Através de nós, Jesus clareia. Vem brilhar em mim. Que brilhe em mim você. Então, nessa manhã, a gente pode finalizar assim com esse grande testemunho. Eu fico muito emocionada. Porque quando eu vi a Giovanca fazer um evento lá na Sal da Terra, como eu achei ela linda. Ela fez um evento para nós de Setembro Amarelo. E falou divinamente bem. E aquele evento foi transmitido, foi televisionado, muitas pessoas receberam. A gente teve uma experiência ali rapidinha juntas. E quando o pai dela compartilhou em um outro grupo que ela estava enferma, eu pensei: Deus, não, muito novinha, muito jovenzinha. E comecei a mandar mensagem para ele, falei assim: me dá a oportunidade de falar com sua filha. Mas o dia que eu fui falar com ela, eu encontrei uma mulher cheia do Espírito Santo. O dia que eu encontrei com ela, eu encontrei uma menina enfrentando uma das maiores batalhas que o ser humano pode enfrentar. Aos 29 anos, um câncer gravíssimo, mas com muita fé, com muita firmeza na palavra. Então, através de nós, amado, nessa manhã, que Jesus se faça conhecido, que o brilho de Jesus em mim e você seja visto por todos. Assim como a Giovanca compartilhou aqui, né, nós vamos orar, finalizar aqui
Eu sei que tem muitas pessoas querendo falar, mas o tempo hoje, a gente avançou um pouquinho no tempo. Nós vamos orar aqui para finalizar. Tem muitas pessoas novas aqui no grupo, no presencial, que é a primeira vez que elas estão aqui, né? E nós queremos acolher todas elas. Então nós vamos orar para que a gente seja sensível ao ID. Nós sejamos sensíveis a que não há mais nem nada que eu possa fazer, porque Jesus já fez tudo. É só eu pegar o tudo que ele fez e sair aí distribuindo para que todo mundo possa entender o tudo de Deus. Que não sejamos rebeldes. Irmãs, Deus vai levar a gente em lugar que a gente não quer ir. Vai mandar a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. Mas creia, Ele é soberano. E Ele sabe muito mais do que você. Então, com esse testemunho da Giovanca, com tudo aqui que a Luana compartilhou, que a Silvinha compartilhou, que a Paulinha trouxe, né? Um monte de questões hoje pra gente. Porque muitas pessoas ficam perguntando, por que eu? Por que eu tô sofrendo? Por que eu tô passando por isso, irmãs? Ressignifica a sua dor. Enche ela da graça de Deus e vai derramar pro mundo tudo aquilo que ele já fez através das suas cicatrizes de dor. Assim como a Giovanca fez, a Silvinha faz e todas essas mulheres têm repartido aqui nesse grupo. Nós te agradecemos nessa manhã. Oramos especialmente pela vida da Giovanca, que não teve vergonha de vir aqui compartilhar tudo que ela passou do final do ano passado para cá. Ô Senhor, continua guardando ela, que seja mesmo um grande testemunho, que já é um grande testemunho para a honra e glória do Senhor. Nós oramos por cada uma dessa reunião que está online, das que estão presenciais, da live, as que vão ouvir o áudio. Senhor, se faça conhecido. Tira o fardo, o peso, preocupação. Nessa manhã nós queremos orar especificamente por ocupações prévias que vêm à nossa mente, seja por força maligna ou porque Deus quer nos alertar, que isso não seja capaz de nos tirar da presença de Deus e do Espírito Santo, que nos traz paz, alegria, benignidade, bondade, longo ânimo e domínio próprio. Sejamos sempre mulheres atentas, não distraídas. Não sejam distraídas, para que Deus possa ministrar. Quinta-feira a reunião vai ser lá em casa. Espero todas vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe. Um beijo grande. Vamos ser luz. Colocamos todas as meninas, a família de todas aqui na presença de Deus. Guarda com os seus anjos. Que os nossos filhos sejam guardados do Senhor. Deus, que ao pisar em terra que não seja prometida, que haja constrangimento na vida de cada um dos nossos filhos. Que o Senhor tire da terra do Egito cada um dos nossos filhos. Que o Senhor tire do deserto. Leve cada um deles para a terra prometida. Porque o Senhor é fiel para terminar a boa obra que o Senhor começou em nós. Na nossa casa, na nossa descendência. Que a nossa descendência seja bendita. Que os nossos maridos sejam abençoados. Que os nossos pais se convertam a nós e nós nos convertamos aos nossos pais. E sejamos sensíveis ao Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Beijo, meninas. Até quinta, lá em casa. Vamos comemorar o aniversário da Silvinha. Beijo.